Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ter sido convidada. E, antes de mais nada, parabéns para todas nós mulheres, uma apresentação maravilhosa aí da Cristina, que até emociona a gente, né? E eu, pegando o que ela falou, eu sou uma mulher protagonista do mercado financeiro, um mercado tão dominado por homens, e a gente tem que mudar e caminhar para que as mulheres sejam protagonistas no mercado. E eu vou falar sobre cenários, né, cenários econômicos e como, né, que a gente tem que se virar diante do que vem por aí nessa pós-pandemia, que ainda não é pós, parece que a gente está até com uma nova pandemia, dada a mutação do vírus, a velocidade que ele está tendo agora de se disseminar e o nível de carga viral, que é 10 vezes maior. Bom, então eu vou falar sobre os cenários, vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês, só um minutinho aqui. Então estamos nós aí, mulheres, nesse mundo de negócios tão machista, tão masculino. Eu trouxe um dado aqui antes de começar a minha apresentação de cenários, eu peguei esse dado na B3, né, que é a Bolsa Brasileira. Das empresas negociadas em bolsa, elas têm 677 vagas no Conselho de Administração. Pois bem, dessas 677 vagas, apenas 86 vagas são preenchidas pelas mulheres. E são essas empresas que ditam, né, o crescimento da economia do país, essas empresas que são as mais importantes na construção do PIB, na geração de riquezas. Então, os conselhos são dominados completamente pelos homens. Bom, um século novo, século XXI, nós estamos aí com um século de 21 anos e tanta coisa já aconteceu. E essas coisas que aconteceram foram coisas muito significativas, o que a gente chama no economês de eventos sistêmicos, ou seja, eventos que acontecem e que são capazes de mudar a precificação dos ativos no mundo inteiro. O primeiro deles, né, foi no dia 11 de setembro de 2001, logo no início do século, o ataque lá às Torres Gêmeas, que não foi só um ataque às Torres Gêmeas, e que causou no mundo muita apreensão, e era aquele medo do terrorismo estar na esquina, da bomba estar na mala dentro do aeroporto que você estava. Então isso aí afetou muito a mobilidade das pessoas, como esse evento de agora, como a pandemia. Então as pessoas tinham medo de viajar, houve naquela época, né, um fechamento muito grande de bares, restaurantes lá, principalmente em Nova York, então houve esse medo, e esse medo provocou uma queda na mobilidade das pessoas pelo medo do terrorismo. Logo depois, nós tivemos um outro evento sistêmico provocado pela explosão, pela bolha do mercado imobiliário americano, que foi, né, aquela explosão de setembro de 2008, da quebra dos bancos. Começou com o Lehman Brothers, que era um grande banco de investimento americano, e aquela contaminação do mercado financeiro, em geral, colocou o mundo numa recessão, né? E agora nós estamos convivendo com outra recessão global provocada pelo Covid, que levou ao lockdown, ao isolamento social, afetando sobremaneira o setor de serviços. O setor de serviços, nos países desenvolvidos, ele representa praticamente 90% do PIB. Então, aqui no Brasil, o setor de serviços representa 70% do PIB. Então, a gente tem os serviços com 70%, a indústria com 20% e o agronegócio com 10% na composição, na formação, na produção das riquezas do país. Então, nós estamos diante realmente de uma terceira guerra mundial que tem afetado as economias pelo mundo afora. E o Brasil, apesar da pandemia, o Brasil tem saído muito bem. O FMI, logo no início da pandemia, ele projetava uma recessão para o Brasil de 9,5%. Então, esses são os últimos dados, né? Segundo o FMI, a economia global deve ter uma recessão de 3,5% em 2020 e devemos crescer 5,5% em 2021. Só que esse dado de crescimento de 2021 ainda poderá ser revisto porque a retomada no primeiro trimestre ela não tem sido tão forte por causa da segunda onda da pandemia. Aí nós vamos olhar aí para os países emergentes, aonde a gente está.
Então, em média, os países emergentes devem ter uma queda de 2,4, mas essa queda de 2,4, ela foi influenciada positivamente pelo desempenho chinês e pelo desempenho da Índia, né? O Brasil, ele já apresentou os números do PIB na semana passada, nós tivemos uma recessão de 4,1%. E as economias avançadas, dada a importância do setor de serviços, elas devem ter uma queda ainda maior do que os países emergentes, 4,9%. Aí as projeções do FMI, ele projetava que o Brasil teria uma recessão de 4,5% nessa última projeção que ele fez, porque nós tivemos uma recuperação muito forte no terceiro trimestre, quando o PIB cresceu 7,7%. Então está aí, o Brasil, a projeção era de 4,5%, e nós conseguimos ter uma recessão de 4,1%, né, menor do que a projetada. E pelo FMI devemos crescer 3,6% em 2021 e 2,6% em 2022. Dado o cenário do Brasil no final do ano de 2020, esse crescimento de 3,6%, ele deve ser atingido. Vamos ver como nós vamos lidar com esse primeiro trimestre aí, dado o agravamento do Covid na maioria dos estados brasileiros. E essa pandemia não permitiu que a maioria da população entendesse a grande revolução que aconteceu no Brasil, uma revolução estrutural que foi causada pelo recuo na taxa básica de juros. O Brasil mudou substancialmente. Nós deixamos de ser um país da agiotagem, onde todo mundo queria dinheiro para viver de dinheiro, e passamos a ser um país do empreendedorismo, um país onde a taxa de juros nos permite e nos leva para a produção. Porque antes no Brasil, fazer nada e aplicar dinheiro dava mais negócio do que qualquer empresa. A taxa média de rentabilidade de uma empresa da velha economia é em torno de 7% a 8%. Nós convivíamos e já convivemos com uma taxa de juros real de 7%. A gente tinha aí uma Selic a 14,25% para uma inflação a 7%. Né? Então, o Brasil era um país da agiotagem, era um país do mercado financeiro. Está havendo uma mudança estrutural do dinheiro passar a financiar negócios e não o dinheiro ser investido em títulos financeiros que só geram juros e não fazem com que o PIB, com que o Produto Interno Bruto, porque o PIB é a soma das riquezas produzidas. Então, o dinheiro não ia para a produção, o dinheiro ia para o sistema financeiro. Então, essa foi uma mudança estrutural e que já está mostrando os frutos. Nunca houve um crescimento tão grande, por exemplo, do mercado imobiliário. Né? O financiamento imobiliário no Brasil mais do que dobrou de 2019 para 2020. E é por isso que nós temos aí essa projeção de um crescimento da economia para 2021, de acordo com o mercado. Essa é a última projeção do Boletim Focus, que é produzido pelo Banco Central, que ouve os economistas das principais instituições financeiras que operam no Brasil. Então, o crescimento para 2021 pelo mercado está projetado em 3,29, a gente viu ali o FMI projetando 3,6. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter, né, uma inflação sob controle, a inflação projetada de 3,87, e uma taxa de câmbio de equilíbrio em torno de R$5, porque a inflação e um câmbio em desequilíbrio podem impactar negativamente no crescimento da economia. E a taxa básica de juros, a Selic, a gente está vendo, convivendo com uma pressão inflacionária muito grande, que não é privilégio do Brasil. Houve um aumento muito grande das importações chinesas de soja e milho, que impactou na cadeia de alimentos. E, por outro lado, o preço do barril de petróleo disparou. A gente tinha um petróleo a 40, 45 dólares antes da pandemia, nós estamos com o preço do barril a quase 70 dólares, na faixa de 65, 68 dólares. Então, os combustíveis e os alimentos estão provocando uma inflação em nível global. E aqui no Brasil, essa inflação na cesta básica, digamos assim, ela tem deixado o Banco Central de cabelo arrepiado. Por isso, nós devemos ter um aumento na taxa Selic de 0,5 a 0,75 pontos percentuais na próxima reunião
do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Estamos vivenciando hoje, nos Estados Unidos, uma alta muito forte nos títulos de 10 anos, mostrando que essa inflação está ocorrendo em nível global e que os bancos centrais podem antecipar um movimento de elevação de juros, o que eles não querem, dada a necessidade de recuperar empregos e de recuperar a economia. Então, para que isso aconteça, quanto menor os juros, melhor. Mas, se a inflação assanhar, acho que nós podemos ter uma rodada de alta nos juros. Os títulos de 10 anos nos Estados Unidos estão pagando 1,6% hoje. E esse nível de juros é mais alto do que aquele que eles pagavam em fevereiro de 2019, com a economia em pleno emprego e antes da pandemia. Aí, senhores e senhoras, mostrando para vocês como que o Brasil está bem em relação ao que aconteceu com a economia global. A nossa recessão de 4,1% nos coloca junto com Estados Unidos, com Japão, com Alemanha, no controle e nas medidas tomadas para minimizar os efeitos terríveis do Covid-19, que provocou o isolamento social e causou um estrago muito grande no setor de serviços. Aqui foi o PIB, que foi divulgado na semana passada. Eu trouxe essa lâmina para vocês verem que em 2015, 2016, sem recessão, sem Covid, sem nada no mundo, pelo contrário, enquanto o mundo crescia, o Brasil teve uma recessão de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Então, eu estou aqui com meu otimismo demonstrando como que o Ministério da Economia, o Banco Central, os bancos oficiais conseguiram lidar com essa terceira guerra mundial. Lidar bem. O Brasil hoje, ele é parâmetro na OCDE, pelas medidas adotadas durante a pandemia. Aí, como que a economia se comportou, o agronegócio sempre salvando a lavoura e salvando o Brasil, cresceu 2%, a indústria caiu 3,5%, e o setor de serviços, o mais afetado, 4,5%. Então, a gente tem o PIB tanto pelo lado da oferta, ou seja, pelo lado de quem produz, quanto pelo lado de quem consome. O PIB pelo lado do consumo, a gente viu o consumo das famílias caindo 5,5%, o consumo do governo caindo 4,7%, e aqui o dado que mais chamou a atenção, e é aí que eu quero transmitir otimismo para vocês. Os investimentos, que é o consumo das empresas, no último trimestre do ano, houve um aumento de 20% no trimestre. No ano, a queda é de 0,8%, ou seja, as empresas estão acreditando no crescimento do país. Vocês podem ver nos 2 últimos trimestres. Então, houve uma recuperação muito grande do investimento das empresas, e investimento de empresa quer dizer compra de máquinas e equipamentos para aumentar a produção. E, na ponta, isso vai gerar emprego e vai aumentar o consumo. Então, há um otimismo grande por parte das empresas no crescimento do país. Aqui, a variação trimestral do PIB, ele cresceu 7,7% no terceiro trimestre e 3,2% no quarto trimestre. Esse crescimento, que eu vim falando para vocês, é que nos permite sonhar com um crescimento em 2021 em torno de 3,5%. O desemprego continua alto, mas mesmo assim recuou para 13,9%, de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuos, a PNAD, que é feita pelo IBGE, e o quadro triste é a taxa de subutilização, ou seja, 30% dos brasileiros, praticamente, gostariam de trabalhar mais do que estão trabalhando hoje, mas não conseguem, Então, a subutilização cresceu bastante. Aí, só para vocês terem uma ideia, que apesar de alto, houve um recuo na taxa de desemprego. O número de vagas por ramo de atividade, o comércio foi onde houve a maior perda de empregos, e a administração pública, com ênfase na saúde, foi a única atividade que contratou mais do que demitiu no ano passado. As vendas ao varejo em dezembro, comparadas com novembro, caíram bastante pela perspectiva aí da falta do auxílio emergencial, já afetando sobremaneira as vendas ao varejo.
As vendas do comércio, né, cresceram 1,2% em 2020. A produção industrial cresceu 0,9% em dezembro, se comparado com novembro. Na semana passada saiu o dado de janeiro, um crescimento de 0,4%, e houve uma queda, como a gente viu, de 4,5% na indústria no ano passado. Mas é uma queda menor do que se previa. Aqui, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, são os destaques, né, da produção industrial em 2020, sobre o ano anterior. E é claro que destaque, muito destaque, em produtos de limpeza, produtos farmacêuticos, ou seja, ligados à pandemia. Os serviços sofreram muito e continuam sofrendo. Houve uma queda de 0,2% em dezembro, se comparado com novembro, mas em 2020 a queda foi de 7,8%. É a pior da série histórica iniciada em 2012. O volume de serviços, aí é representado em gráfico, né, a queda de 7,8%. E aí também por setores, né, serviços de tecnologia da informação, olha como houve um crescimento, e também transporte aquaviário e outros serviços, o resto todo no negativo. Bom, gente, de onde vem o meu otimismo? Essa é o preço do Brasil no mercado internacional, é a medida do risco Brasil, são o Credit Default Swap. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso? É que o Brasil está precificado hoje de uma maneira muito positiva em relação a onde nós já estivemos aqui, em 2000, na época da campanha eleitoral para a presidência da República. Então, o nosso risco país, ele chegou a quase 400 pontos. O que isso vale dizer? Isso são pontos percentuais. Isso é a taxa de juros que alguém tem que fazer um seguro. Eu compro o Brasil, mas eu quero fazer um seguro contra o Brasil. Então, eu tenho que pagar hoje na faixa de 1,5%, ou seja, 150 pontos base. Então, eu tenho que pagar 1,5% para garantir aquele dinheiro que eu investi no Brasil. Então, eu compro um seguro pagando 1,5% do valor investido. Então, quanto pior é o risco, mais alto é o preço que você tem que pagar por esse seguro, nesse mecanismo que existe nos mercados futuros. Então, o Brasil está muito bem avaliado. Aqui, a cara do meu otimismo, isso é o índice, é o PIB medido pelo Banco Central, que chama-se IBC-BR. Olha como que a economia brasileira mergulhou e está saindo em V. Eu diria que nós vamos fazer o J, ou seja, a atividade econômica no Brasil já está praticamente superior àquela antes da pandemia. Então, nós estamos saindo da crise em V, já saímos em V e estamos formando um J, ou seja, o nível de atividade acima do que estava antes da pandemia. E aqui, o dólar. Esse aqui nós temos que... Porque o dólar está assanhado, porque aquilo que deveria ser feito não foi por causa da pandemia, que é a privatização, a venda, leilões de concessões. Isso vai atrair moeda. E o nosso câmbio ele é flutuante. Então, hoje, você tem muito mais tomador de dólar, né, gente querendo comprar dólar, do que gente querendo entrar no Brasil. O que é natural pelo nível da pandemia e pelo momento que o mundo está passando. Então, não é apropriado o governo também tentar vender empresas numa época de crise. E eu acho que, andando as reformas, a tributária, a administrativa, a pauta econômica foi liberada com a vitória do Lira e a vitória do Rodrigo Pacheco. As coisas vão começar a andar. É o que eles prometeram. Então, isso vai ter um reflexo, fazendo com que a cotação do dólar saia de onde ela está, na faixa de 5,60, 5,70, e seja muito mais próxima de 5. Tanto é que os economistas ouvidos pelo Banco Central, das principais instituições financeiras que trabalham e operam no Brasil, nacionais e estrangeiras, estão projetando o dólar entre 5,10 e 5,15 para o final do ano. E eu acredito. Então, o que eu tenho para falar para vocês é, além de desejar para nós, né, um feliz Dia das Mulheres, e que o nosso Dia das Mulheres ele acontece todo dia, que a gente faça aquilo
que o Brasil mais precisa. Vamos trabalhar, porque a gente pode, e a gente pode transformar esse país num país muito melhor, com base na produção, principalmente quando a gente fala para um público de cooperativas. Eu sou apaixonada pelo cooperativismo, porque o cooperativismo é a saída sustentável ao capitalismo. E o cooperativismo permite, como a gente vê nos quadros cooperativos, quase uma igualdade de gênero, né? Então vamos lá, a gente pode e a gente vai construir um Brasil e um mundo melhor. Muito obrigada pela atenção de vocês.